Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Por favor, abra sua Bíblia. Nem sempre eu dou um tema para as palavras que eu ministro. Como a gente publica todas as palavras que são pregadas lá em Mineiros, né? Já tem uns 3 meses que nós estamos fazendo isso. Todas as palavras, elas vão para o aplicativo da igreja. Vai para o nosso canal no YouTube, vão para o aplicativo da igreja. Então, eu tenho que colocar um título para cada uma delas, né? Às vezes eu coloco na hora ali, baseado em um versículo que eu falei, baseado no tema, né, da palavra. Mas isso eu faço na hora que eu vou publicar. Mas essa palavra é diferente. Desde que Jesus começou a falar comigo, já me veio um tema no coração. E se chama a operação do espírito de engano. Tá? Repita comigo em nome de Jesus. A operação do espírito de engano. Mais uma vez, bem forte. A operação do espírito de engano. Que espírito que é esse? É um espírito que age para seduzir e enganar e lançar fortalezas na mente para que a igreja comece a se afastar do Senhor e a se afastar do evangelho da verdade, a se afastar da palavra que salva. Quando nós estudamos Apocalipse, acho que foi no ano passado, né, nós ministramos aqui algumas aulas sobre o estudo de Apocalipse. Quando nós vamos falar sobre as igrejas, falamos sobre a igreja de Sardes, que é a igreja que representa o período da reforma, né? Uma igreja que estava morrendo. Jesus fala para ela: você tem a fama de estar viva, mas está morta. Fortaleça o que resta em você e o que está prestes a morrer, senão virei a ti, e você não saberá quando eu virei contra ti. E essa igreja fala do período da reforma, quando a igreja do Senhor Jesus estava morrendo, né? Então Deus levanta alguns homens, e isso terminou na reforma protestante, né? No combate, né, a oração pelos mortos, no combate aquelas coisas que o romanismo implantou. E uma frase sempre mexeu muito comigo, porque diz que a frase é a seguinte: os reformadores na reforma protestante conseguiram devolver a Bíblia para o povo, mas infelizmente não conseguiram fazer com que o povo amasse a Bíblia. Isso sempre mexeu comigo, Geraldo. Conseguiram devolver a Bíblia para o povo, mas infelizmente não conseguiram fazer com que o povo amasse a Bíblia. E, na minha opinião, um dos grandes problemas da igreja hoje, não dessa igreja Convívio, estou falando da igreja de um modo geral, é porque a igreja ela tem esquecido a Bíblia. E o que tem sido a doutrina para a grande parte da igreja hoje é o que grandes popstars da música gospel têm falado em suas canções, é o que grandes personalidades que hoje saem na mídia, nas redes sociais têm falado. Mas se você tiver um pouco de critério e conhecer a palavra, você vai ver muita coisa que vai contra o que a palavra de Deus diz. E um dos grandes desafios nossos, irmãos, hoje, é voltar-nos para a palavra de Deus, é voltar-nos para o evangelho da salvação, o evangelho puro e simples, que cura, que restaura, que transforma e que salva a alma do pecador. Nós precisamos voltar para esse evangelho.
Nós precisamos nos arrepender, irmãos, de termos abandonado a Bíblia. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, de termos deixado a Bíblia de lado. E precisamos voltar a nos interessar pela Bíblia. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, essa palavra de Deus, ela vai ser real na sua vida. Muito acima do que o que Popstar diz, muito acima do que o que cantores gospel diz. A palavra de Deus diz ali em um dos salmos que a voz do Senhor ressoa acima das muitas águas. Tudo que nós temos ouvido hoje, que é chamado de palavra de Deus e evangelho, irmãos, na minha opinião, na opinião do pastor de vocês, que a gente conversa muito sobre isso, principalmente nessas viagens para a Índia, tudo que nós temos ouvido hoje, irmãos, ou grande parte do que nós temos ouvido hoje, não passa de muitas águas. Muitas águas. Mas nós precisamos, irmãos, abrir os nossos ouvidos, precisamos voltar para a palavra de Deus, porque a voz do Senhor ressoa acima das muitas águas. Essa história, 1 Reis capítulo 22, é um exemplo clássico da operação do espírito de engano. E nós vamos falar sobre isso, tendo essa história aqui como a nossa base, como o nosso ponto de partida, né? Para os meninos que vão pregar lá na Casa de Esperança, eu sempre ensino para eles, olha, centra a sua palavra em um texto da palavra de Deus e usa esse texto como base, expõe o texto, explica, entre outros assuntos, enfim, mas use a Bíblia, pregue a Bíblia, fale da palavra de Deus. Amém, irmãos? Capítulo 22, versículo 1 de 1 Reis, presta bem atenção, que diz assim: durante 3 anos e meio não houve guerra entre Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso não sabem que Ramote de Gileade nos pertence, e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás comigo? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel. Esse rei de Israel aqui, irmãos, era Acabe, esposo de Jezabel. Então, o rei de Israel, Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu e meu povo é como teu povo, os meus cavalos são como se fossem teus, somos irmãos. Mas acrescentou: peço-te, Acabe, que busque primeiro o conselho do Senhor. Então Acabe reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Isso foi o que os 400 profetas que Acabe reuniu disseram. 400 profetas, irmãos, era muita gente. Todos falando a mesma coisa. Ramote de Gileade pertencia a Israel. E numa das guerras contra a Síria, o rei da Síria, né, o rei dos arameus, quando você vê arameus na Bíblia, está falando dos sírios. Numa das guerras entre as duas nações, Israel perdeu essa cidade. E tudo que Acabe quer agora, Acabe, aquele que você já conhece, esposo de Jezabel, aquela que introduziu a adoração a Baal em Israel, Acabe que não conseguia governar a sua esposa, Acabe que, pressionado por sua esposa, fez coisas horríveis e reprováveis ao Senhor, aos olhos do Senhor. E Acabe queria retomar essa cidade. Então ele vai para Josafá e fala: vamos subir lá e vamos retomar essa cidade é minha, luta comigo. E Josafá, que era um homem de Deus, diz o seguinte: olha, eu posso ir, nós somos irmãos, meu povo é teu povo, meu exército é seu, enfim, meus cavalos são seus, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Acabe então pega 400 profetas, e aí Acabe pergunta para os profetas: devo subir contra Ramote de Gileade? O Senhor me entregará essa cidade nas minhas mãos? Os 400 profetas disseram: sim, ataca Ramote de Gileade, porque assim diz o Senhor: eu entreguei a cidade nas suas mãos. Vamos continuar a história, versículo 7. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Josafá, irmãos, ele achou estranho. Alguma coisa não estava batendo. 400 pessoas dizendo a mesma coisa, mas ele falou: não, peraí, não tem outra pessoa para a gente consultar?
Versículo 8, o rei de Israel respondeu: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Olha o versículo 9. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá estavam sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os 400 profetas profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaana, tinha feito chifres de ferro e declarou, fazendo aqui um ato profético: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus ou os sírios, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataque Ramot-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, vem cá, rapaz, vamos conversar comigo antes de você se apresentar ao rei. Todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso na sua empreitada. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías respondeu: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Compromisso com a palavra de Deus, independente das pressões que cercam você no dia a dia. Versículo 19. Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor, Acabe. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: olha o que o Senhor disse. Aqui Micaías teve essa visão. Ele viu o Senhor assentado no trono, todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E Micaías viu o Senhor perguntando o seguinte: quem enganará Acabe para que ataque Ramot-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. O espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça, Acabe. Fecha seus olhos só um minuto. Nós trememos, Senhor, diante da Tua palavra, e com temor agora pedimos ao Teu Espírito Santo, nos dê pleno entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus enviou um espírito para enganar Acabe. Essa é a verdade. Não dá para pegar um texto desse e criar uma analogia aqui. Não existe analogia aqui. O texto está dizendo que Deus queria enganar Acabe, e na reunião ali no céu, procurando o que fazer para enganar Acabe, um espírito se levanta e diz: eu vou, Senhor, eu vou lá e vou enganar ele. Como é que você vai conseguir fazer isso? O Senhor perguntou, e o espírito disse: irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então, vamos imaginar e vamos pensar aqui que o que os 400 profetas estavam profetizando era exatamente aquilo que eles estavam de fato ouvindo daquele espírito, mas era um espírito de engano. Então, na verdade, os profetas de Acabe, irmãos, eles não estavam mentindo, porque eles de fato ouviam aquele espírito dizer que eles seriam vitoriosos naquela empreitada, naquela guerra.
A verdade é que esse espírito, ele era um espírito que estava mentindo, e ele foi enviado por Deus, foi um espírito de mentira enviado por Deus para trazer juízo sobre a vida de Acabe. E é nesse sentido, irmãos, é que eu quero falar com você sobre a operação do espírito de engano, porque esse texto assusta a gente. Mas na verdade, quando você vai ler a história de Acabe, você vê algumas características da vida dele, e que são exatamente características que nós vemos hoje. Eu não vou falar do meio secular, eu não vou falar do mundo, mas eu vou falar dentro da igreja. Você vê algumas características muito semelhantes àquilo que Acabe veio fazendo desde que a Bíblia começa a falar sobre ele ali em 1 Reis, no capítulo 17, né? Começa a falar de Elias e depois entra Acabe. Um dos grandes problemas, irmãos, de Acabe, sabe o que era? Acabe se tornou uma pessoa obstinada nos seus erros. Ele era confrontado pela palavra de Deus, que era dada a ele através do profeta Elias. Ele era confrontado por outros profetas, mas ele não quebrantava o seu coração, ele não se arrependia, e ele ficava obstinado. Ele se tornou alguém obstinado no seu caminho. É aquela pessoa, querido, que é confrontado pela palavra de Deus. É aquela pessoa, irmãos, que é impactada pela verdade da palavra de Deus, quando confronta a vida dela com algo errado que está acontecendo, com o caminho errado que ela pegou, mas ela inventa 1001 argumentos, ela se torna obstinada e continua seguindo naquele caminho. Irmãos, nós precisamos ter temor no nosso coração quando nós formos confrontados pela palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, em Hebreus capítulo 12, tem um texto que eu acho fantástico, e o texto diz assim, que nós não devemos ficar desanimados quando nós somos repreendidos pelo Senhor, porque o Senhor disciplina todo filho que ama. Se o Senhor me disciplina, se o Senhor me confronta, se o Senhor fala comigo, isso quer dizer que Ele me recebeu como filho, é o meu pai, e todo pai que ama o seu filho vai repreender e corrigir e disciplinar o seu filho. Então, se você é repreendido, se você é exortado, se você é confrontado pela palavra do seu pai, alegre-se, porque Ele recebeu você como filho em Jesus Cristo. E a palavra de Deus, irmãos, ela nunca vem para destruir você, mas ela vem para destruir a obra de Satanás, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala lá no Evangelho de João, foi para isso mesmo que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do maligno, para destruir as obras de Satanás. Irmãos, muitas vezes nós pegamos caminhos em nossa vida, nós tomamos decisões em nossa vida que vão nos conduzir por um caminho de malignidade, que vão nos conduzir, irmãos, por um caminho que vai nos afastando do Senhor, vai criando estruturas de orgulho dentro de nós, vai criando estruturas de rebeldia dentro de nós, vai criando, irmãos, em nós um conformismo com esse mundo e com esse século, irmãos, que vai nos afastar do Senhor. Então vem a palavra de Deus e confronta o meu coração, e muitas vezes ela é como um impacto no meu peito, como um impacto na minha vida, e eu percebo, e eu olho, e eu entendo, irmãos. Quando você for confrontado pela palavra de Deus, se quebrante diante da palavra de Deus, irmãos. Não endureça o seu coração, porque significa que o Senhor ama você, e Ele quer gerar a vida dele em você. A palavra de Deus diz ali em 1 João, no capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não o toca. O Senhor, Ele arma algo na sua vida para impedir que o maligno toque você. Mas quando você começa a ser obstinado nos seus próprios erros, quando você evita o confronto, você está pegando um caminho que pode trazer sobre você a operação de um espírito de engano. E eu não estou falando que você vai ver assombração à noite. Eu não estou falando que você vai olhar no espelho e vai ver o diabo ou um demônio, ou que você vai deitar à noite e sentir alguém puxando o seu pé. Não é nada disso. Mas é algo que vai nascendo dentro de nós, irmãos,
E que de repente, irmãos, vai nos afastando da verdade, vai nos afastando da palavra de Deus, vai nos afastando do convívio com os irmãos, vai nos afastando do pastor que o Senhor constituiu sobre a nossa vida para velar por nossa alma, para cuidar de nós. O confronto de Deus, irmãos, na nossa vida é necessário. O confronto de Deus, irmãos, na nossa vida é justo. O confronto de Deus na nossa vida, ele vai gerar vida em nós e vai produzir justiça. Deixe marcado esse texto aqui. Vamos comigo ali para Hebreus. Abra lá comigo a sua Bíblia, por favor. Hebreus, no capítulo 12. Me lembrei de um texto aqui fantástico. Veja só, aqui, a partir do versículo 5, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Diz assim, Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha o versículo 4. Pega a partir do versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Que palavra de ânimo é essa que o Senhor dirige a nós, como um pai dirige a palavra de ânimo a seu filho? Olha a palavra de ânimo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus. A disciplina, irmãos, a exortação, a repreensão, o confronto da palavra de Deus, quando ela vem para nós, não é para nos destruir, mas é para destruir aquilo que pode causar destruição em nós. A palavra de Deus, irmãos, quando ela me confronta, é para gerar vida em mim, é para produzir frutos de justiça e de paz. É por isso que o autor de Hebreus, ele diz assim: portanto, hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Acabe, irmãos, ele se obstinou no seu caminho de maldade. Se você deixou marcado aí o texto, vamos voltar lá para 1 Reis, no capítulo 21, veja no versículo 25, vai dar para você ter uma noção daquilo que é falado sobre Acabe e a obstinação em perseverar no caminho da maldade, no caminho longe do Senhor. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, diz assim: nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Acabe era pressionado por sua esposa Jezabel. Se você conhece a história, você se lembra quem era Jezabel? Uma mulher que não se submetia ao seu esposo, e como ela era filha de um rei pagão,
ela traz para Jerusalém, ela traz ali para Samaria, ali para Israel, ela introduz ali a adoração a Baal, ela começa a matar os profetas do Senhor. Capítulo 17 de 1 Reis, começa falando sobre uma palavra que Deus dá a Elias para ser entregue a Acabe. Elias chega diante de Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, não chove aqui nessa terra por 3 anos e meio. Irmãos, Elias teve que fugir. Elias vai para um riacho onde é alimentado por corvos. Depois que o riacho seca por causa da seca, Elias vai para uma cidade onde é alimentado por uma viúva. Elias fica escondido, irmãos, porque Acabe procura ele em toda a redondeza para matar Elias. Acabe não aceita o confronto, e como ele tinha poder de decisão, então ele ditava as regras, e a regra era: Elias tem que ser morto. E Acabe então, sob ali a pressão da sua esposa, ele começa a fazer uma série de coisas, irmãos, completamente reprováveis ao Senhor. Querido, em nome de Jesus Cristo, suporte as pressões desse mundo que te levam a afastar-se do Senhor. Não se obstine no mau caminho. Eu quero te mostrar uma coisa aqui muito interessante lá em 2 Timóteo. Por favor, abra comigo lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, ou 2 Timóteo, no capítulo 4, veja esse texto comigo, aqui no capítulo 4, e eu quero falar com você sobre 2 aspectos que são muito evidentes quando alguém se torna uma pessoa obstinada e sujeita à operação de um espírito de engano. Veja aqui no capítulo 4, no versículo 1 de 2 Timóteo, que diz o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, Timóteo, solenemente. Irmão, só abrindo um parêntese, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Depois dessa carta, um tempo depois, ele foi assassinado. Ele foi decapitado em Roma. E essa carta, ela tem um tom de despedida. E é impressionante aquilo que Paulo, ele como um profeta, um espírito profético agindo na vida dele, ele já avisa Timóteo. Olha o versículo 2, onde ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Sabe por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Algo que se torna muito evidente, irmãos, na obstinação, é a recusa em aceitar a verdade. A recusa em aceitar a sã doutrina. Eu fiquei, por que aqui diz sã doutrina? Por que sã doutrina? Doutrina é um grupo de ensinamentos. Não são regras, são ensinamentos. Isso é doutrina. E por que sã doutrina? Vem de santa doutrina? Não, não é santa doutrina. Sã é de são, curado, sarado, sadio, tem vida. Amém. A doutrina do Senhor, querido, essa palavra aqui, ela é curada, é sadia, tem vida. Amém. Glória a Deus. Nela não há erro, nela não há engano, nela não há distorção, nela não há mal entendido. A psicologia, querido, tem mal entendidos.
As teorias que se tem no mundo, irmãos, sobre criação, sobre evolução, sobre não sei o que lá, todas elas, irmãos, têm enganos, têm distorções. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, independente se creem nela ou não creem nela. Se você crê na palavra de Deus, ela é a verdade. Se você não crê na palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. A palavra de Deus, ela é viva por si só, porque saiu da boca de Deus. E aquilo que sai da boca do Senhor não volta vazio para Ele. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre o propósito para o qual foi determinado e não volta para o Senhor vazia. Se o mundo crê na palavra de Deus, ela é a verdade. Se o mundo não crê na palavra de Deus e o mundo não crê na palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. Se um cientista crente crê, ela é a verdade. Se um cientista ateu não crê na palavra de Deus, ela continua sendo a verdade. Se você crê, ela é a verdade. Se você não crê, ela é a verdade. É a sã doutrina. É por isso que nós temos que nos apegar a ela, irmãos. É a única coisa que pode gerar vida em nós. É a única coisa, irmãos, que pode trazer uma viva esperança em nós. É a única coisa, irmãos, que pode me guiar pelo caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés fala de uma visão de curta distância. É lâmpada para os meus pés. Meu irmão tem uma chácara, né, lá pertinho da cidade. Geraldo conhece lá, um lugar muito agradável, um lugarzinho pequeno, é um condomínio de chácaras. E a gente vai para lá, janta em família, né? À noite a gente vai embora, né? Fica a 15 minutos da minha casa, é pertinho. Então a gente tem que subir uma rampa para pegar o carro que fica um pouco em cima. Então eu pego a luz do celular e vou iluminando bem perto, porque eu não quero pisar na cabeça de uma cascavel. Estão entendendo? Se eu pisar na cabeça da cascavel, legal, né? Pisou na cabeça, beleza. Agora se pisar no meio dela, né? Entendeu? É lâmpada para os meus pés. É uma visão de curta distância, e ela é luz para o meu caminho, uma visão de longa distância. Quando você se apega à palavra de Deus, você vai ter instrução para as menores coisas da sua vida. E quando você se apega à palavra de Deus, você vai ter instrução para os grandes projetos da sua vida. Uma visão de longa distância. Uma visão de longa distância. Me apegando à palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, devorando a palavra de Deus, gastando tempo com a palavra de Deus, eu vou saber como educar meu filho, como educar minha filha. A irmã vai saber como deve se vestir, ela vai saber como deve se comportar. O marido vai saber como deve lidar com a esposa vai saber como lidar com o marido. O casal de namorados vai saber como lidar no trato um com o outro. A igreja vai saber como lidar com o seu pastor vai saber como lidar com a igreja. Se eu me apegar à palavra de Deus, eu vou saber como eu devo me portar diante de autoridades, eu vou saber como eu devo me portar no meu trabalho, eu vou saber como que eu devo dar o meu testemunho, me apegando à palavra de Deus, sabe? Eu vou saber coisas e detalhes eu vou saber instruções, eu vou ter instruções sobre detalhes da minha vida, e me apegando à palavra de Deus, eu vou ter uma visão clara do meu futuro, do meu destino. Sabe o que é meu futuro, irmãos? Sabe o que é meu destino? É a visão de longa distância, é a vida eterna em Cristo Jesus. É para lá que eu vou. Não sei se é hoje, se é amanhã, daqui a alguns anos, espero que seja daqui a alguns muitos anos, né? Quero ver a volta de Jesus no arrebatamento, irmãos. Eu não sei quando é, mas eu tenho uma visão de curta distância para detalhes, para situações, e eu tenho uma visão de longa distância. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem Deus espera que eu seja, eu sei que os meus pecados foram perdoados no nome de Jesus, eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Eu sei o que vai ser da minha alma, eu sei o que vai ser da minha mente. Quando eu me apego à palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus,
Vamos desligar as redes sociais e vamos para a palavra de Deus, irmãos. Eu não posso, irmãos, aceitar que um tempo com Deus é um tempo só para ouvir música. Não, irmãos, um tempo com Deus, ele tem que ter meditação na palavra de Deus. Sabe, irmãos, com 32 anos de idade, irmãos, eu, filho de crentes, eu, irmão, sendo a 5ª geração de presbiterianos da minha família, até então meus filhos sendo a 6ª geração de presbiterianos na nossa família, irmãos. 6 gerações de crentes. Nasci e fui criado na igreja, irmãos. Com 32, 33 anos de idade, eu descobri que eu nunca tinha lido mais do que 2 ou 3 versículos na Bíblia, irmãos. Meu pai, eu também assustei, porque eu não sabia o que era 1 Tessalonicenses, não sabia o que era 2 Tessalonicenses, não sabia o que era Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu não sabia de nada disso. Então, irmãos, num momento muito difícil da minha vida, quando eu peguei a Bíblia, eu falei: meu Deus, estava aqui comigo toda a minha vida e eu nunca meditei nessa palavra, irmãos. Eu comecei a devorar a Bíblia, irmãos. Eu comecei a devorar a Bíblia, irmãos. Sabe, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ser alimentado pela Bíblia, irmãos. Irmãos, eu cresci demais lendo a palavra de Deus. Descobri o plano de Deus para a minha vida. Descobri o plano de Deus para a minha casa. Descobri o plano de Deus para mim como um homem de Deus, como um profeta do Senhor, irmãos. Tive respostas que psicólogos não puderam me dar, que médicos não puderam me dar, que irmãos de igreja nem pastores puderam me dar. Eu tive resposta na palavra de Deus. Irmãos, eu tive experiências extraordinárias com a palavra de Deus na minha casa. Em 2005, quando a nossa filha partiu, 2005 nós tínhamos uma filha chamada Estela, com 1 ano e 6 meses de idade. Ela foi vítima de um choque elétrico em casa, teve 3 paradas cardíacas, foi para uma UTI, foi transferida aqui para Goiânia, e depois de 5 dias ela teve morte cerebral. Nessa época, tínhamos apenas o Gabriel, que hoje está com 18 anos de idade, é baterista da igreja, está dando aula de bateria, um menino de Deus. E ele estava com 4 anos e meio. Não preciso dizer para você o quão devastador é uma coisa dessa na vida de um pai e de uma mãe. Você chegar no hospital, no meio daquela angústia de ver uma criança de 1 ano e 6 meses deitada numa cama de UTI, respirando por aparelhos, e você ouvir da médica que ela perdeu naquela madrugada às 5 da manhã todos os reflexos, e que o diagnóstico dela, que seria confirmado mais tarde, mas o diagnóstico até aquele momento era morte cerebral, irreversível, não tem mais nada. E a nossa filha faleceu. E eu, que sempre quis, irmãos, ter 2 filhos, um casal, o nome Estela era o nome que era para ser dado para mim se eu tivesse nascido menina, Meu pai já tinha escolhido o nome da filha dele, Então não veio a Estela, veio o Stanley. Depois era para vir a Estela de novo, não veio o Renato. E depois era para vir a Estela de novo, não veio o Rodrigo. Entendeu? Então eles resolveram parar, que já estava ficando caro demais. Também 3 filhos, sem muita condição. Enfim, agora a segunda neta do meu pai se chamava Estela, em homenagem a ele. E agora ela tinha partido. E quando voltamos para casa, irmãos, vivendo o período do luto, irmãos, como nós chorávamos. E numa noite nós não conseguíamos dormir, minha esposa chorando muito. E ela disse assim para mim: o que mais me dói é saber que eu nunca mais vou ver a nossa filha. E naquele momento, irmãos, me bateu uma ira tão profunda dentro de mim, porque eu falei: eu não acredito.
Eu não posso acreditar numa coisa dessa. E eu disse assim para ela: não, eu não posso crer nisso que você está falando, porque o sacrifício de Jesus tem que resolver uma situação dessa. E então, irmãos, naquele momento de angústia, eu peguei a Bíblia, irmãos, e abri, irmãos, o Espírito Santo foi lá e folheou as páginas e parou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, onde o apóstolo Paulo fala que nós um dia encontraremos todos aqueles que já partiram em Cristo Jesus. Irmãos, você sabe o que é você estar num estado de angústia e ser consolado pela palavra de Deus, irmãos. Essa palavra de Deus é capaz de curar a depressão, irmãos. Essa palavra de Deus aqui, ela é capaz de colocar em pé uma família que estava caída. Por quê? Porque ela traz uma viva esperança, irmãos. Ela traz uma esperança que não se confunde, porque quem fez as promessas que estão registradas aqui na palavra é aquele que não pode mentir, e é aquele que não é homem para que minta, e nem filho de homens para que se arrependa ou volte atrás daquilo que falou. Se ele falou, ele vai cumprir. Eu preciso voltar o meu coração para a palavra de Deus. Olha, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vamos continuar lendo o texto aqui em 2 Timóteo. Olha aí na sua Bíblia enquanto eu achei. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Uma evidência da obstinação no erro e da condição para a operação do espírito de engano é a recusa em ouvir a verdade. Porque talvez a verdade ela machuca, a verdade ela fere, como lá em Hebreus diz, que às vezes ela fere, ela machuca, mas o propósito não é trazer destruição, o propósito é trazer vida. Mas então, sabe, eu não quero abandonar o pecado, eu não quero abandonar aquilo que desagrada o Senhor. Então, sabe, eu me recuso a ouvir a verdade. Não é ouvir de escutar eu até ouço, mas eu não obedeço. Porque eu acho que o negócio não é tão sério assim como falam. E acho que nós estamos vivendo num tempo em que essas coisas estão ultrapassadas. Eu estou falando isso de uma maneira irônica. Você pode me entender em nome de Jesus, amém? Estou sendo irônico. A palavra de Deus, irmãos, ela não vai ficar ultrapassada nunca. Abre aqui em 2 Tessalonicenses, volta aí. 2 Tessalonicenses, é só você voltar algumas páginas. Você volta para 1 Timóteo e então você vai achar 2 Tessalonicenses, voltando de 1 Timóteo. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui está falando do anticristo. Agora presta atenção nesse versículo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto, olha a recusa em ouvir a verdade, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Versículo 11: por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, não
podemos ter prazer no pecado. Não podemos. Porque essa é justamente a característica de quem se obstinou no seu caminho e de quem agora se tornou vítima de um espírito de engano, da operação do espírito de engano. Sabe, irmãos, a operação de espírito de engano, irmãos, tudo que você diz para a pessoa, ela tem 1001 argumentos para contradizer você. Ela não aceita. Você cita um texto, ela diz que você interpreta o texto errado. Ela quer fazer alguma coisa na vida dela, ela diz que Deus deu uma palavra para ela. Mentira, Deus não deu palavra nenhuma. Espírito de engano. Qual é o destino dessa pessoa? Se ela não se arrepender, ela de fato vai caminhar para a morte eterna. Porque nela tem duas coisas. Primeiro, ela se recusa ao confronto, ela se recusa a ouvir a verdade. E ela às vezes tem prazer na injustiça. Irmãos, nós não podemos ter prazer na injustiça. Isso é algo que não pode estar na nossa vida, irmãos. Se o pecado traz prazer para você, em nome de Jesus, clame a Deus misericórdia. É por isso que Hebreus 12 diz, Deus os disciplina para que vocês participem da sua santidade. Santidade ao Senhor, irmãos. Santidade ao Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo na autoridade de Cristo uma igreja livre da operação do espírito de engano. Em nome de Jesus, eu profetizo na autoridade de Cristo uma igreja que ama a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo uma igreja, na autoridade de Cristo, eu profetizo uma igreja que não rejeita a palavra de Deus, que não recusa a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo um povo aqui nessa igreja que ama e se apega e tem afinidade com a palavra de Deus, e por ela é alimentado, por ela é sustentado e por ela vai crescer para a eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.